A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Fernando Aquino aqui mais uma vez para o nosso Me Edificando à Luz da Bíblia. Que honra, né? Que prazer, satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez para a gente estudar aí a Palavra de Deus, né? Tem sido um tempo abençoadíssimo, nós temos aprendido aqui muito juntos, né? Compartilhando aí esse conteúdo maravilhoso que é a Palavra do Senhor. Aqui, e a gente está também, é claro, nesses vídeos trazendo um pouco de subsídio, alguma coisa para te auxiliar, para te orientar quanto às lições da EBD. E nesse vídeo de hoje estaremos mais uma espécie de auxílio aí na revista LPD, Lições da Palavra de Deus, cuja lição que será abordada aqui será a lição 12, a unidade do corpo de Cristo. Tá muito bom, esse tema tá para lá de importante, ok? E para começar, é claro, veremos que o nosso texto bíblico básico, meus irmãos, encontra-se em Romanos 14 e os versos são do 1 ao 8. Temos também o texto áureo, que encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, verso 21, João 17, verso 21, que diz: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Temos também aqui a nossa palavra introdutória, ao qual nos irá dizer: em Romanos 14, Paulo relembra aos cristãos judeus e gentios que Deus é o único e legítimo juiz perante toda a humanidade e que um dia todos devemos comparecer diante dele para uma prestação de contas. O apóstolo também instrui os que se consideram fortes na fé a serem pacientes e tolerantes com os irmãos mais fracos. Né? Está lá em Romanos 1, no verso 3, okay? Do 1 ao 3. E a não agir de forma que os façam tropeçar. Como Cristo tornou-se servo dos incircuncisos e circuncisos, da mesma forma devem eles tornar-se servos dos fracos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo lembra também que, apesar de serem diferentes em suas origens, aqueles dois grupos, conquanto muitos, formavam de fato um só corpo em Cristo e eram membros uns dos outros. A igreja, comparada a um corpo, mostra que cada um de seus fiéis tem uma função interna específica. Todos dispõem de dons espirituais e estão ligados ao cabeça que é Jesus. E de onde emanam todas as bênçãos e diretrizes para o perfeito funcionamento desse corpo, que exerce múltiplas funções, mas é orientado diretamente por Cristo. Aleluia aí, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, mais uma lição se iniciando e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí ligada à unidade do corpo de Cristo. É claro que a gente vai tentar compreender o que Paulo está querendo trabalhar, porque o que nós percebemos nesse capítulo de número 14, que é o alvo de nosso estudo a princípio, é que Paulo está lidando com um problema. E esse problema estava relacionado a princípio, a dois grupos dentro da igreja em Roma, ou aos romanos. A questão era que um grupo, e nós cremos fazer parte, ou ser esse grupo, pelo menos a maioria de judeus, que não comiam carne, estavam atrelados ainda àquela questão ligada à dieta lá, ritualística da lei, esse processo, né, dessa dieta alimentar, esse processo ligado à lei, né? E também nós cremos que uma outra parte formada pelos gentios não observavam, não olhavam tanto assim para esses ritos e quesitos quanto a abster-se de alguns alimentos, e a saber, aqui carne. Então, por isso, a crença que nós temos é que, de um lado, os judeus passaram a se alimentar, quando digo judeus, você entende, cristãos de origem judaica. Os cristãos de origem judaica passaram a se alimentar de legumes e deixaram o uso da carne, ou seja, não se alimentaram de carne. Já os gentios não o faziam, ou seja, tanto comiam carne quanto legumes e não viam nisso algum tipo de problema. O que Paulo quer tratar especificamente é como esses irmãos devem lidar uns com os outros. Lembrando, é claro, que essa é uma diria, uma situação, um problema de nível secundário. Então, esse é o ponto. Tá? E para nós aqui, a lição que vai ficar para nós é como lidar com questões como essa, sabendo que, na atualidade, embora a gente não tenha problemas com, nesse quesito, né, carne sacrificada a ídolos, né, porque a dificuldade seria basicamente essa, já visto o fato que eles estavam em Roma e muitos dos açougues lá recebiam, quero crer que a maioria, se não todos, carnes que geralmente vinham de templos, tá? Fazia parte dos sacrifícios pagãos a questão de
ali consagrar aquela carne aos ídolos. E o que restava daquela carne, ou parte da mesma, voltava, é claro, para a residência de quem muitas vezes ofertava, ou também, no caso dos pagãos, e ia diretamente para o açougue, onde, é claro, os cristãos compravam essa carne e iam se alimentar. Então, isso fazia com que alguns ficassem em dúvida quanto a agir, quanto ao que fazer. E a gente percebe isso também em 1 Coríntios 8, né? E Paulo lida com isso em 3 capítulos, 1 Coríntios 8, 9 e 10. A questão é, gente, nós não temos inicialmente ou atualmente problemas nesse tipo, nesse sentido. Não há entre nós cristãos essa dificuldade quanto ao que fazer em relação a uma comida que seria sacrificada, ofertada a um ídolo, a um demônio. É lógico que a unanimidade, nós não nos alimentamos de comidas assim, de alimentos assim, sabendo, é claro, a procedência desse alimento, baseados, é claro, também em 1 Coríntios 10, onde Paulo fala que o ingerir esse alimento, tendo consciência do mesmo, pode causar um grande problema, no sentido de fazer com que pessoas venham tropeçar e dificultar, até atrapalhar a fé de outrem. Então, o que é o ponto básico aqui? O que nós vamos estar vendo aqui é como nós podemos utilizar ou nos utilizar dessa lição, desse tema abordado por Paulo, dessa questão do fraco na fé, o forte na fé. A gente vai explicar e analisar isso melhor ao longo da lição. É como nós podemos nos fazer valer desse tema, dessa questão, para também trabalhar esse ponto da atualidade, as divergências que nós temos quanto cristãos. Né? Então, nem todos pensam da mesma forma, nem todos agem da mesma forma. Alguns têm até mesmo uma concepção diferente do que vem a ser ou não pecado. Então, como é que a gente lida com isso aí? E é isso que a gente vai estar vendo nessa lição. Eu estou aqui para tentar, dentro das minhas muitas limitações, te auxiliar, professor, para que você consiga ter uma ótima aula aí. E você, aluno, possa ter também uma melhor compreensão. Tá? Então, depois disso, a gente já pode seguir para dentro aí dos tópicos da lição, a ponto de entender os assuntos que serão tratados na mesma. Vamos lá, então? Começando aqui, a gente vai para o primeiro tópico, que diz aí, harmonia fraternal na igreja. Tá? Vamos lidar com esse processo. Então, o que a gente percebe é Paulo tensionando essa harmonia. O que Paulo quer é que esses irmãos aprendam a lidar com essas diferenças e passem a compreender o fato de que precisam estar, sim, e viver, sim, em harmonia, porque assim requer o nosso Senhor, que a gente esteja juntos, tá? Unidade é o assunto aqui. Então, continuando aqui, vamos lá para o nosso primeiro subtópico, o relacionamento entre o forte e o fraco. E eu lerei aqui a lição. Do ponto de vista do Novo Testamento, os cristãos têm procedências diferentes, porém são chamados a um relacionamento com Deus pela obra de regeneração, justificação e adoção. Eles nasceram de novo para ser um povo santo, separados do mundo e de seus valores. A fragilidade espiritual e a falta de experiência, principalmente dos recém-chegados ao Evangelho, precisam ser levadas em conta. Oh, glória! Vamos lá, então, entender esse processo aqui. Para começar, então, o que Paulo está tensionando aqui? Paulo, em primeiro lugar, o que ele queria fazer nessa parte da carta é resolver esse aparente problema, ou seja, esse problema que estava relacionado a essas duas classes em específico. Tá? Não. E qual é o problema? A gente já citou aqui, vamos pincelar um pouco mais. É o fato de que a gente acabou de citar, de que alguns irmãos faziam uma espécie de diferenciação entre certos tipos de dietas alimentares, certos tipos de comida lá, e dias também. Por exemplo, havia aqueles que, ainda tendo aceitado a Cristo como Salvador, ainda guardavam o sábado, né, vindo lá do judaísmo, guardavam o dia de sábado. Havia também aqueles que, na mesma classe, a saber, judaísmo, também, ou de origem judaica, se abstinham de certos alimentos, tá? Alguns alimentos, porque a dieta levítica está lá, em Levíticos 11, trazia isso, e também porque, ainda que esse dito alimento não estivesse lá como sendo um alimento impuro na dieta mosaica, na questão da lei, mas talvez esse alimento tenha vindo da parte de um sacrifício. Eu tinha acabado de chegar de um templo, por conseguinte, fora para o açougue. O cristão, então, de origem judaica, queria logo abster-se por completo, para que não incorresse, segundo ele, no erro de comer esse alimento, não conhecendo a princípio a procedência do mesmo, então cortar pela raiz, não comer nenhum tipo de carne. Do outro lado, nós tínhamos aí os gentios, tá? Ou os cristãos de origem gentílica, a igreja, tá? Os irmãos ali, que não tinham esse pensamento, essa visão, e que consideravam, a princípio, normal, amplamente normal comer qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de coisa. Eles não tinham essa dificuldade, essa aparente dificuldade que
tinha lá os irmãos cristãos de origem judaica. Então, como lidar com isso? A princípio, Paulo, ele meio que separa essas classes, denominando-as de fracos e fortes na fé. O que é o processo aqui? Em primeiro lugar, nós vamos entender, acho que compete a nós aqui, para essa lição, compreender melhor o que Paulo queria dizer com isso. Paulo está chamando alguém de fraco? É fraco, não tem força, não tem fé em si, não está apto para a salvação, não pode chegar ao céu porque é fraco na fé, ou outro é forte porque atingiu um nível excelso de espiritualidade, de maturidade, de conhecimento teológico. Paulo, então, está menosprezando os fracos na fé e, diríamos, com uma palavra muito usada hoje em dia, né, exaltando os fortes na fé. Não. A questão é que Paulo está separando essas classes, nomeando-as dessa forma, fracos e fortes, no sentido de que a concepção dessas pessoas era diferente. Esse é o ponto. Fortes na fé, nós podemos classificar, a princípio, aqueles que não tinham como base para a sua adoração, seu serviço a Cristo, a dúvida. A dúvida não estava presente em segmentos secundários como esse aqui, embora haja dúvidas em segmentos primários, do tipo dúvidas teológicas, há coisas que a gente ainda não sabe ao certo, a gente estuda, lê a Bíblia, mas há dúvidas, e essas dúvidas geraram diversas linhas e correntes teológicas, por exemplo, quanto ao assunto a questões escatológicas. Nós temos aí aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, os pré-tribulacionistas. Mas temos também, baseados em textos bíblicos, pessoas que leram os textos e entenderam que a igreja será arrebatada, transladada ou liberta por Cristo durante a tribulação. E chamamos esse de mesotribulacionistas. E, por fim, aqueles que entendem que a igreja passará total e completamente pela tribulação, ou pela grande tribulação. Logo, eles são chamados pós-tribulacionistas. Olha aí. 3 linhas diferentes. Então, existem muitas vezes dúvidas quanto a questões que são essenciais para nós. Mas, na realidade, embora a igreja seja... Só estou fazendo uma visão aqui. Para alguns antes, para outros durante e para outros depois, a questão é que Cristo virá, e esse é o nosso foco. Então, a gente não diverge muito. A questão é se antes, durante ou depois, ele virá. Tá? Eu não vou entrar em detalhes quanto a isso aqui, porque a aula não é esse assunto. Só para dar um exemplo do que a dúvida pode gerar e causar na mente de algumas pessoas. Então, esse é o ponto. Tá? Resumindo aqui, novamente, os fortes na fé não tinham dúvida quanto a questões desse tipo. Não, a gente come normalmente, porque Deus é quem criou todas as coisas. Sendo Deus o criador de todas as coisas, não é o demônio, não é o diabo, o dono dos animais, do mundo em si criado. Não, Deus é soberano, criador, logo ele... Então, eles viam uma liberdade para comer o que quisessem, contanto que glorificassem a Deus com isso, dessem graças a Deus e comessem. Já os fracos na fé eram aqueles irmãos que tinham certas dúvidas quanto a isso. Como, não como, isso gerará problema, a lei de Deus proíbe, mas a palavra de Deus, como Deus vê isso? Aquelas pessoas que eram norteados muitas vezes pela dúvida. A dúvida é quem os orientava, aí é que era o problema. Porque dúvida não orienta ninguém, dúvida não leva ninguém a nada. Esse é o ponto, tá? Então, esses irmãos deveriam aprender a lidar com essas diferenças, deveriam aprender a lidar com essas questões que muitas vezes os atrapalhavam. Dito pois isso, e dando esse conceito, é isso que Paulo quer trabalhar, e é isso que você, professor, precisa compreender melhor aí na lição. O relacionamento entre essas duas pessoas. Como é que essas pessoas poderiam fazer para se relacionar? E é isso que a gente está vendo aqui, tá? Em primeiro lugar, o ponto claro aqui é entender uma coisa, né? Eles precisavam saber o quê? E a revista diz isso, que todos eles haviam passado por um processo chamado regeneração, nasceram novamente, nasceram de novo, foram por Cristo ao aceitarem justificados, já não estavam mais tidos como culpados diante de Deus quanto aos pecados cometidos anteriormente à salvação em Cristo, porque justificados é a posição do crente. E, por fim, adoção. Eles acabaram de fazer parte, adentraram na família de Deus por intermédio da adoção. Filhos adotados por Deus. É uma doutrina também muito comum lá em Romanos. Então, fechando aqui, a fragilidade espiritual e a falta de experiência, principalmente dos recém-chegados do Evangelho, precisa ser levado em conta. O que a gente precisa entender aqui? Subtópico 1.1. Você, professor, levar seus alunos a entenderem o fato, a compreenderem e debaterem entre si sobre esse tema tão importante, o fato de como nós, os cristãos, que já temos um certo tempo na igreja, temos um entendimento, já sabemos diferenciar o que é pecado ou não, como nos comportar ou não, podemos lidar com as pessoas que estão chegando, os neófitos na fé, os
os novos convertidos, como fazer, como lidar para abraçar essas dúvidas que eles têm, essa dificuldade que eles têm, e até mesmo aqueles que já fazem parte da igreja há muito tempo, mas ainda não se sentem puramente à vontade para viver e fazer algumas coisas. Então, o ponto claro é esse aqui, tá? Essa é a visão que a gente vai começar a trabalhar. Então, isso aqui, professor, deve ser por você uma preparação para o próximo subtópico. Porque no subtópico 1.1 nasce o relacionamento entre ambos, como Paulo lidava com isso. E é claro que, de um lado, os fortes na fé não tinham tantas dúvidas quanto tinham do outro lado os fracos na fé. E aqui, a partir do próximo tópico, eu já vou passar aqui para que a gente possa ser mais prático, tá, e eficiente, nós já passamos a perceber que a atitude do crente que se considera forte. Então, Paulo, ele está agora chamando, conclamando o crente que se considerava forte na fé a auxiliar, a ajudar o irmão fraco. E isso que a gente vai trabalhar aqui dentro da lição. Vamos lá. Havia um caso de intolerância entre os cristãos de Roma em função da dieta alimentar. Os gentios comiam carne, os judeus comiam legumes. Sobre esse assunto, o apóstolo Paulo pronunciou-se recomendando a tolerância entre as partes em nome do amor cristão e da valorização do bom relacionamento entre eles. Por intermédio do conteúdo dessa epístola, o apóstolo Paulo revela o que é fundamental no cristianismo e o que é secundário. Obviamente, Paulo não estava endossando o consumo de carne sacrificada a ídolo, prática muito comum naquela época. Em vez disso, ele estava seguindo uma estrutura ética judaica que enfatizava comportamentos exemplares, os quais promoveriam o Deus de Israel para benefício da comunidade dos salvos em Cristo. Então vamos lá, gente, tentar aqui entender melhor e lidar com esse tema tão importante. Então, aqui a gente passa a voltar aqui a gente volta aqui para o Romanos 14, eu voltei a revista, porque ela consta aqui os versículos bíblicos. Romanos 14, 1. Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Vamos lá, então, passar a entender a partir daqui o processo. Então, o que Paulo está agora falando? Qual é a mensagem de Paulo para os se consideravam fortes na fé? Para que esses irmãos, a princípio, não criticassem os que tinham dúvida, logo chamados de fracos, débeis na fé, que esses irmãos não ridicularizassem, não fizessem os irmãos ditos como fracos na fé passarem vergonha em público. E, por fim, que os irmãos fortes na fé não pudessem, ou de forma alguma, colocassem dúvidas, ou piorassem ainda mais espiritualmente, mentalmente, né, de maneira devocional ali, a vida do fraco na fé, porque ele já tinha em si dúvida. E talvez ver esse irmão, tido como forte, ou se crendo forte, comer ali essa carne sacrificada a ídolos, podia abalar, sim, abalaria certamente a fé desse irmão. Então, o que Paulo quer fazer a fim de criar, tá, essa sinergia, essa harmonia, essa união entre eles, essa unidade aí no corpo, instaurar essa unidade, é fazer o quê? Paulo agora exorta os dois grupos. E nós estamos trabalhando aqui, falarei depois sobre os fracos na fé, mas para nós aqui o alvo, 1.2, que não fujamos disso, a atitude do crente que se considera forte. Então, para o crente que se considera forte, é esse ponto aqui. É não desprezar, tá? É não criar chacota, não atrapalhar a fé desse irmão. E receber esse irmão sem questionamento. E que questionamento seria esse? Não gerar embates, ou logo, seja, não gerar debates que poderiam causar embates entre esses irmãos. Deixar esses irmãos, abraçá-los em amor e deixar esses irmãos viverem lá dessa forma. Se é assim que eles consideravam servir a Deus, que isso não fosse motivo de problema, logo motivo de briga entre eles. Por intermédio do conteúdo dessa epístola, o apóstolo revela que é fundamental ao cristianismo, que é secundário. Então, Paulo ele faz essa separação do que é fundamental, do que é secundário. E aqui é um detalhe importante. Alguns poderiam pensar, mas espera aí, Paulo então está promovendo aí essa visão de se comer realmente carne sacrificada a ídolo. Paulo é a favor disso, é isso que Paulo prega, a doutrina de Paulo, o ensino de Paulo é concernente a comer realmente. Paulo é a favor disso.
A questão é que nós precisamos analisar o fato de que, ainda que pareça, porque Paulo parece, em certo modo, favorável aos irmãos que são tidos como fortes na fé, o que Paulo está tensionando aqui é o seguinte: Paulo não é a favor de que esse tipo de alimentação, essa visão, possa gerar problemas, possa gerar dúvidas. Para aplicar a hoje, professor, para ser mais exato, por exemplo, existem aquelas pessoas que consideram tais coisas ruins, que não podem ser feitas. Talvez essas pessoas ainda não tenham tido conhecimento pleno da palavra. Elas vão descobrir na palavra que tal coisa ou tal ato não é em si pecado. Porque pecado não é aquilo que homens dizem ser pecado. Pecado é aquilo que Deus considera ser pecado e na sua palavra nos mostra que é. Mas, embora coisas atuais, coisas que foram criadas atualmente, não constem com seus nomes ali descritos na Bíblia, a intenção, a ideia por trás dela, os sentimentos envoltos nessa coisa, sim, podem ser considerados pecado. Uma coisa nova que acabou de ser criada, como é que isso é pecado? Pode fazer, pode usar. Mas talvez o uso dessa dita coisa nova, cujo nome não está na Bíblia, tá, desta coisa, pode fazer com que alguém venha falhar, pecar. Isso pode trazer algo ruim. E isso também pode, alguém fazendo tal coisa hoje, atrapalhar a fé daquela outra pessoa, que de repente considera tal ato ou tal atitude errado. E esse é o ponto que Paulo quer trabalhar. Então, resumindo, né, eu diria que Paulo não está levantando a bandeira do que se deve comer carne sacrificada a ídolo. O que Paulo quer dizer é, sendo Deus criador de todas as coisas, não haveria nenhum tipo de contaminação, se é que podemos dizer assim. Tá? Haja visto o fato que Deus é quem nos santifica. Mas o que Paulo está fazendo aqui é mostrar aos irmãos que faziam isso, que evitassem fazer próximos, perto, junto daqueles que não faziam, daqueles que consideravam aquilo errado. Então, com isso que a gente fecharia para hoje é que certas coisas existem hora e local. Porque tem coisas que você que me assiste não considera pecado. Isso não é pecado. A Bíblia não condena o uso ou a ação disso aqui. Mas tem gente que aprendeu assim, aceitou a Jesus e lhe foi ensinado assim. Essa pessoa tem uma certa dificuldade. Ela não consegue enxergar aquilo como normal. E talvez você fazendo isso, portando-se dessa forma, junto, perto, ou levando tal comportamento seu ao conhecimento desta pessoa, pode abalar, pode atrapalhar a fé desta pessoa. Então, o que Paulo está fazendo aqui é dizendo ao crente forte na fé, cuidado com os atos que você comete. Não faça mau uso da liberdade que você tem. Então, porque o que vai dizer, o que vai ditar o que era forte e fraco na fé, era como esses irmãos viam essa questão chamada liberdade cristã. Tá? Porque se o forte visse a liberdade cristã de maneira que ele pudesse fazer qualquer coisa perto de quem fosse, da maneira que ele quisesse, era ele quem determinava isso, essa liberdade deixaria de ser liberdade e tornar-se-ia libertinagem. Então, eu diria aqui para você, professor, trabalhe aqui esse tópico 1.2. Eu acredito que se você vai ter mais tempo aí, vai poder trabalhar melhor que eu essa questão, mas o foco aqui é que você trabalhe na mente de seus alunos a ideia de que o fato de receber e viver a liberdade cristã não significa dizer que eu possa fazer tudo que eu queira, porque talvez essas coisas que eu não considero como graves, como ruins, como pecaminosas, podem ser consideradas por outro e isso pode atrapalhar a fé, a vida. Eu preciso ajudar essa pessoa e não atrapalhá-la e não pôr dúvida na mente desta pessoa. É o que eu diria inicialmente. 1.3. O desprezo pelo divergente e o apelo apostólico. Vamos ver agora como Paulo, aquele tipo de questão, aquele tipo de tópico, professor, onde você, antes de falar o atual, antes de você aplicar o atual, você volta lá para o texto, logo você volta para Paulo com a igreja aos romanos. E depois sinta-se à vontade para aplicar. Mas olha o título aí, o desprezo pelo divergente e o apelo apostólico. Então nós vamos olhar lá primeiro para depois aplicarmos aqui novamente. Dito pois isso, vamos nessa. Os cristãos em Roma demonstravam grandes dificuldades na compreensão de problemas ligados ao conhecimento da palavra de Deus e às questões sociais. Por esse motivo, o apóstolo aos gentios lembra-lhes de que a mensagem cristã não pode ser dissociada de sua prática, pois ambas são inseparáveis e evocam o princípio da consciência. A conduta recomendada aos cristãos nasce da fé e deve expressar-se por meio dela. A expressão a fé que tens, usada por Paulo aí,
e aqui o autor está usando a ARA, Almeida Revista Atualizada, no capítulo 14, verso 22, para expressar isso, transmite a ideia de absoluta pureza em sua prática ou em seu comportamento. Por outro lado, toda decisão ou comportamento baseado na dúvida, incerteza ou sem fé torna-se pecado. O que come, não despreze o que não come. No entanto, a exortação de Paulo não se restringia às diferenças na prática alimentar. Ela tinha um sentido muito mais amplo, abrangendo o apelo para acolher o fraco na fé sem querer discutir opiniões sobre comidas e observâncias de dias especiais. Deixa eu ler mais uma parte e eu concluo aqui. O verbo desprezar, em Romanos 14, 3, tem o sentido de ter em menor conta, desconsiderar, desdenhar ou depreciar. Paulo mostra aqui que esse não deve ser o comportamento de uma pessoa redimida em Cristo Jesus. Os que se consideram maduros e fortes não devem adotar uma posição de superioridade, causando mal-estar por seus julgamentos, e tudo isso por amor. Vamos lá. Lembrando, gente, que Paulo ainda está tratando a questão do comportamento, da visão, do forte na fé em relação ao fraco na fé. Qual deve ser, a princípio, isso aqui? É entender o seguinte: Paulo mostra-nos que os irmãos lá na igreja em Roma tinham essa dificuldade aflorada em seu meio. Ou seja, os irmãos ainda não conseguiam lidar, por exemplo, com essas questões aí. E é isso que é interessante. Tá? Alguns não conseguiam desassociar essa questão do evangelho, a graça, com a observância da lei. Eles não conseguiam entender bem essa questão. E qual é o problema disso aqui? O problema é que quando eu ajo como agiam os fracos na fé, eu acabo empurrando a minha salvação, querendo ou não, para algo ligado a observâncias, para algo ligado à lei, logo a mérito. Esse é o problema. Então, o que está em voga aqui, gente, nessa lição aqui, não é só o fato de que uns queriam comer e consideravam isso normal e o faziam, não guardavam um dia especial como sábado e coisas assim, não estavam atrelados a isso, não viam nenhuma necessidade nisso, e que outros o viam, tinham que fazer. O problema não é só esse, se fosse esse, não estaria fácil, mas eu diria estaria menos difícil. Mas a dificuldade maior é que esse pensamento de um fraco na fé, de que ele precisa observar essas dietas alimentares, de que ele precisa tentar-se para esses dias, o faz, querendo ou não, basear a sua salvação em obras. Ou seja, fui salvo por Cristo, mas eu ainda preciso fazer tal coisa. Cristo me salvou, mas eu ainda preciso observar tais preceitos. Cristo me salvou, mas eu ainda preciso evitar me alimentar de tais coisas. Este é o grande problema. A salvação acaba ainda sendo atrelada a esse problema. E por isso pensando nisso, que o forte na fé deveria cuidar e atentar-se para cuidar melhor desses irmãos mais fracos. É isso que Paulo está trabalhando aqui a ideia. Tanto é que ele diz: o que come, não despreze o que não come. Isso que é interessante, embora a gente vai falar sobre o que não come, não julgue o que come, mas ainda estamos falando do que come, não do que não come. Então, o que come, aquele que considera normal essas coisas, aquele que considera, ou pelo menos que não as considera pecado em si, eles não podem, por causa desse pensamento, desprezar os demais. Por quê? Porque isso abalaria a questão em 2 pontos. E que 2 pontos são esses aqui, professor? Talvez você aplique isso na sua aula. De um lado, o irmão forte na fé, por se ver como forte e não cair nas debilidades do fraco, ele poderia se achar superior. Ele poderia pensar que é melhor. Ele poderia chegar à conclusão, à visão, ao pensamento, à ideia de que ele era superior, logo maior, logo estava acima do fraco. Já ele poderia fazer também com que o fraco se visse ou se achasse, logo pensasse ser inferior. Então, olha para onde a coisa estava caminhando. Olha que tipo de problema, a princípio, aquela igreja estava passando e que Paulo estava agora tentando em Cristo Jesus, glória a Deus, sendo instruído pelo Espírito Santo, escrevendo essa carta, resolver, cuidar e ajudar. Então, esse é o ponto que a gente precisa compreender e ficar atento. Tá? Paulo mostra aqui que esse não deve ser o comportamento de uma pessoa redimida por Cristo Jesus. Que comportamento não deve ser? De desprezar, de menosprezar, de desdenhar, de depreciar as pessoas, só porque nós pensamos diferente ou porque atingimos um nível, grau de maturidade maior que essas pessoas ainda não alcançaram.
Porque os que se consideram maduros e fortes não devem adotar uma posição de superioridade. Então a gente não pode pensar logo aquele que não vê problemas em certas coisas, aquele que não só porque estudou, não pense só porque você tornou-se um teólogo, um conhecedor, um exímio hermeneuta, exegeta, que você agora é melhor que as pessoas. Não, esse é o ponto. Nós devemos ajudar, logo auxiliar, abraçar essas pessoas, tá? E os que se consideram maduros e fortes não devem adotar uma posição de superioridade, causando mal-estar por seus julgamentos, e tudo isso por amor. Ou seja, então, nós, por amor, devemos abraçar, nós, por amor, devemos receber, nós, por amor, devemos cuidar daqueles que são tidos ou vistos na comunidade como fracos na fé. Esse é o ponto aqui. Então, o desprezo pelo divergente. Os irmãos estavam, muitas vezes, querendo desprezar os que pensavam diferente deles, e outros, é claro, julgar. E é isso que a gente precisa entender. Então, o apelo apostólico é qual? Para que a gente não despreze, não julgue. Então, aí você pode usar de maneira interessante aí o verso 3 do capítulo 14. Dito pois isso, vamos então para o subtópico 1.4. O exemplo de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa a gente vai estar vendo aqui. Como lidar com essa situação. Jesus deixou o exemplo clássico de serviço ao próximo. O apóstolo Paulo segue o mesmo raciocínio quando declara: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Está lá em Romanos 15:3. Assim como Cristo não viveu para agradar a si mesmo, mas levou sobre si os pecados do mundo, Romanos 15:3, aquele que é maduro, ou seja, o forte, deve ajudar quem é fraco, para que esse seja fortalecido e edificado em Cristo. Olha aí que coisa interessante. Então, o que a gente pode aprender aqui? Nessa aí, e você, professor, pode, é claro, melhor aplicar aí com os seus alunos. É que Paulo está usando agora o exemplo de Cristo. Cristo disse lá, né, inclusive em João 6 ou 7, se não me falha a memória, né, salvo engano aqui. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum dos que me deu se percam, mas que todos ressuscitem no último dia. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa. Então, o que Paulo está fazendo aqui é falando aos irmãos, tidos e ditos como fortes na fé, que sigam o exemplo de Cristo, que veio a esse mundo não visando fazer no sentido assim, a vontade, em que sentido, tá? Isso ser explicado para que ninguém, então, mas Cristo não veio fazer a vontade de Cristo não é a nossa, salvar. Não, no sentido de quê? De que Cristo não veio aqui nesse mundo visando a agradar a si mesmo. Em que sentido? Fazer a sua própria vontade, mas houve um desígnio, houve um mandamento, houve um processo, houve algo acertado entre a Trindade, e Cristo veio cumprir este algo acertado. Prova disso é que você pode perceber que o diabo tentou mudar a rota disso. Quando você lê Lucas 4 e Mateus 4, você percebe a chamada tentação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras tornem-se em pão. O diabo já querendo mudar esse processo. Tentar negar a filiação de Cristo, ou por dúvida nele quanto a isso, e fazer com que Cristo fizesse a sua própria vontade e deixasse o plano inicial. Ele falou também, levou ele até um monte alto e mostrou todos os reinos e governos, cada um na sua época. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha aí, o que é o processo? Tentando tirar Cristo do foco, e por fim levou ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui de cima, né? Ou seja, não vai acontecer nada, porque os anjos, os seus anjos dará ordem, usando ali de maneira errônea o Salmo 91, isso que é interessante. Então, o que é o foco aqui, gente? É entender que isso deveria ser para os fortes um exemplo. Cristo, o Todo-Poderoso, por amor, recebeu a todos. Quer seja fracos e fortes, todos receberam a Cristo. Então, isso que é interessante. Uma das coisas que Paulo quer trabalhar aqui é como é que eu vou julgar, logo como é que eu vou desprezar alguém que Cristo recebeu, que Cristo abraçou, que Cristo... Então, o que Paulo quer falar com esses irmãos é esse passo aí, de que todos nós pertencemos a Cristo, logo, então, os irmãos ditos como fortes na fé, os maduros na fé, deveriam ajudar, auxiliar, orientar. Foi o que Cristo veio fazer aqui no plano salvífico, nos conduzir novamente a Deus, sendo ele o caminho, verdade e vida. E ninguém, é claro, vem, disse ele ao Pai, senão por mim.
a saber, Cristo Jesus. Então, o exemplo de Cristo deveria ser adotado naquela igreja. Os irmãos fortes na fé deveriam olhar para o exemplo de Cristo, ao invés de querer desprezar os fracos. Essa é a visão de Paulo. 1.4. 1.5, aceitação mútua. Vamos ver aqui? Em todos os relacionamentos entre os salvos em Cristo, deve imperar a graça de Deus, a graça que Deus revelou em Cristo. Assim, é necessário que haja reciprocidade na aceitação de uns para com os outros. Toda a intolerância deve ser direcionada contra o pecado e o maligno, o príncipe desse mundo. No entanto, os salvos aceitam-se e ajudam-se mutuamente para o bem-estar e a edificação de todos. Outro apelo que Paulo está fazendo é para que os irmãos se aceitem. Ao invés de gastarem suas energias, suas forças, degladiando-se entre si, ou seja, os fortes acusando os fracos, rebaixando os fracos e com isso tentando exaltar a sua superioridade, e de um lado os fracos julgando os tidos como os fortes, dizendo que eles perderiam a salvação, iriam ao inferno por fazerem aquilo, as práticas que estavam cometendo eram práticas inaceitáveis, tendo aquilo como primário, ao invés de ver aquilo realmente como algo secundário, que é o que os fracos estavam fazendo. Paulo fala, esqueçam tudo isso, vocês fortes recebam os fracos, e vocês fracos aprendam a lidar com essas questões. Esse é o ponto. Então, o que Paulo está trazendo aqui agora é uma junção, uma união. Paulo está trabalhando em que deva haver aceitação de ambos. Ou seja, que os fortes aceitem os fracos e vice-versa. Os fracos não só sejam aceitos pelos ditos fortes, mas como também aceitem esse posicionamento deles. E esse posicionamento deles, embora fosse difícil para os fracos aceitar, era um posicionamento correto. Mas, para que isso ocorresse de maneira gradual, plena e certa, os fortes não deveriam obrigar os fracos a aceitá-los, mas sim olhar com eles com zelo e amor e evitar certas práticas que poderiam, quem sabe, atrapalhar a fé deles. E com isso, com o tempo, as coisas iam chegando ao seu lugar, iam se encaixando ali. É isso que Paulo tensionava. E o ponto aqui é que essas duas classes, ao invés de gastarem suas forças lutando entre si, deveriam unir-se a ponto de lutar contra o inimigo comum, a saber, o diabo, Satanás, o mundo das trevas. E é o que Paulo foca lá em Efésios, né? Que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que estava acontecendo ali era a famosa luta entre carne e sangue. E Paulo queria cessar essa luta a fim de que esses grupos, né, ambos se unissem em prol de lutarem contra o nosso real, sim, verdadeiro adversário. É o que a Bíblia nos mostra que nós devemos fazer. Né? Muitos estão brigando, discutindo, degladiando. Você pode aplicar melhor isso aí para pessoas em sala de aula, na atualidade, por problemas secundários, problemas que não nos levarão a nada, discussões, dissensões bobas, principalmente no nível teológico, né? Dentro da questão do circuito teológico. Né? Muitas pessoas vão para seminários, vão para faculdades, estudam, ao invés de voltarem melhores e auxiliando aqueles que têm dúvida, não. Vão para lá e voltam botando mais dúvida na mente de quem tem muita já. Ou seja, então isso tem gerado até mesmo um triste sentimento de que alguns líderes, pastores, tenham se voltado contra seminários, contra instituições e até impeçam seus receptivos, os seus obreiros de fazerem, tá? Isso que é difícil. Então, forte na fé, ou considera-se forte, não vê problema em certas coisas, ajude quem vê. Você que vê problema, de repente procure, tente entender o porquê que esse irmão já não vê mais o problema. Pode ser que você descubra o que ele descobriu. O ponto é esse aqui. A aceitação deve ser mútua. Vamos lá então para o segundo tópico, onde nós teremos a unidade baseada em uma vida santa que agrada a Deus. Então, de onde vai partir? Professor, o que é o ponto-chave do segundo tópico? Aqui você vai trazer para os seus alunos as bases dessa unidade. Como é que essa unidade funciona? Como é que isso vai dar certo? Quais são as bases? O que a gente precisa entender para se unir? O forte na fé e fraco na fé deveriam ter uma base e caminhando sobre essa base, vivendo sobre essa base, edificados nessa base, eles conseguiriam a tão sonhada união. Então, é isso que você vai trabalhar aí na lição, professor. Então, 2.1, ênfase no senhorio de Cristo. Vamos lá. Por inúmeras vezes em suas cartas, Paulo destaca a importância do senhorio de Cristo para viver baseado na santidade e na unidade. Por isso, ele reafirma a posição do crente no relacionamento com o Senhor Jesus. O autor desta carta mostra que o senhorio de Cristo estabelece uma relação de pertencimento entre o cristão e o seu Senhor. Aliás, ele acrescenta que o senhorio de Cristo
extrapola a dimensão terrena e avança para a eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ver isso aqui então. 14:8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morreremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos, pertencemos ao Senhor. Então, a ênfase de Paulo aqui, baseada na revista, subtópico 2.1, o que é o processo aqui? É que os crentes deveriam entender uma coisa. Tanto fortes quanto fracos tinham um só Senhor. E que Senhor é esse? Não era, mas é esse, Cristo Jesus. Então não importa as divergências teológicas e doutrinárias que tenhamos, não importa o quanto isso nos abata ou nos faça duvidar de certos pontos. Nós temos um único Senhor. Então a base para uma proximidade, o que nós precisamos entender a ponto de nos unirmos em Cristo Jesus, é entender que Ele é nosso Senhor. Então nós não estamos aqui para fazer logo a nossa vontade, viver a vida que queremos viver, que sonhamos, almejamos, galgamos viver. Nós estamos aqui para viver a vida de Cristo em nós. Cristo é o nosso Senhor. E Paulo usa, né, esse exemplo, essa visão. O comentarista citou Filipenses 2:5-11, que é muito conhecido, né? De sorte que há de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, um texto que você conhece. Eu acredito que você deva usá-lo aí. É uma boa referência a ser lida. Eu não farei aqui pelo tempo, mas você deva, sim, acredito eu, usá-la em sala de aula para auxiliar os seus alunos quanto a dúvidas, tá? Esse é o ponto. Ser achado em forma de Deus, ou ser em forma, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas Cristo fez o quê? Aqui é nós, aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo. Então Cristo, Deus, esvazia-se, vem ao mundo, cumpre cabalmente a obra que ele deveria cumprir, é fiel e obediente em todos os pontos dessa obra, e após esse cumprimento, Deus o exalta. Mateus 28, é-me dado todo o poder. Então ele é exaltado, Deus o exalta. E essa exaltação, o que Cristo faz com a exaltação? E aqui que eu gosto. O que Cristo fez com a exaltação que Deus deu a ele? A Bíblia diz, glorificou o Pai. Isso é maravilhoso, né? Para a glória de Deus Pai. Como é que termina o verso aí? Para a glória de Deus Pai. Então, ao contrário de muitos que se exaltam, recebem posições, cargos, sabedoria, conhecimento da parte de Deus e querem se exaltar, tentam, se exaltam nesse mundo, Cristo não. Com toda a glória que lhe fora dada, cumpriu ali o papel, ele se esvazia, cumpre o seu papel e, por fim, como é que ele termina cumprindo o papel dele? Glorificando ao Pai. Para a glória de Deus Pai. Esse é o foco, esse é o ponto. Então, é isso que nós devemos entender. É isso que Paulo quer focar aqui. Nós devemos, assim como Cristo teve como ênfase o senhorio do Pai no papel redentor, e é bom que você explique isso, professor, porque na obra redentora, na obra salvífica, cada uma das pessoas da Trindade assumiu um papel. O Pai um papel, Cristo outro e o Espírito Santo outro, na obra salvífica. Porque muitos ainda, até cristãos, têm essa dúvida. Então o Pai é superior a Jesus, Jesus é superior aos anjos, ao Espírito Santo. Então o Pai é superior a Cristo, Cristo superior ao Espírito Santo. Falei anjos porque lembrei de Hebreus. Então Cristo superior ao Espírito Santo, o Espírito Santo é um servo, um subserviente. O Espírito Santo não está igualado a Cristo nem ao Pai, ele serve aos dois, não é isso. É no papel que ele assumiu logo que as três pessoas da Santíssima Trindade assumiram papéis distintos, embora juntos trabalhando ali no plano de salvação. Então, no nosso caso aqui, Cristo estava sob o senhorio do Pai no plano de salvação, de Deus. E nós agora, entendendo isso, estamos debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Paulo quer focar esse ponto. Trabalhe melhor aí, professor, com seus alunos. 2.2, unidos pela esperança. Vamos ver isso aqui. O apóstolo espera atrair o apoio das comunidades cristãs romanas para a missão no Ocidente. No entanto, o conteúdo da carta revela que os cristãos em Roma experimentavam tensões em diferentes contextos. Paulo desejava que eles estivessem unidos e evitassem dissensões e falsos ensinos. A salvação do crente é segura, mas vê-la ou senti-la é uma questão de esperança. Portanto, devemos aguardá-la com fé, paciência e unidade. Vamos lá. Outra coisa. Paulo quer mostrar que os irmãos estão unidos. Então, os tanto tidos ou considerados fortes na fé, quanto, do outro lado, os fracos na fé, deveriam se unir. E se unir em quê? Debaixo de um só Senhor, de um senhorio. Que senhorio é esse?
o de Cristo. Cristo é o Senhor de ambos. Isso é maravilhoso. Então o foco de ambos os grupos não deveria ser degladiar-se, debater assuntos teológicos, mas servir a Cristo, caminhar debaixo do Senhor de Cristo. Enquanto faziam, eles deviam estar unidos por quê? Por um só pensamento. Que pensamento é esse? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? A esperança. E a esperança na Bíblia difere muitas vezes da esperança agora. Por exemplo, a esperança no nosso contexto atual, você que está aí, professor, pode explicar melhor aos seus alunos, a esperança no nosso contexto atual geralmente está ligada ao fato de que esperar ou ter esperança é aguardar um tempo crendo que o que eu desejo de bom vai acontecer. Ou seja, eu não sei se vai acontecer, mas eu espero que aconteça. Esperança, eu espero que aconteça. Mas no contexto bíblico é diferente. O contexto bíblico não é esperar desejando que aconteça, é esperar sabendo que vai acontecer. Aí fica melhor ainda. Então eles deveriam estar unidos na certeza de que iria acontecer. Não era que os cristãos romanos fortes e fracos se uniriam e ficariam aguardando. Será que vai? Será que é como nós? Às vezes eu tenho esperança que alguma coisa vai acontecer comigo. Mas muitas vezes eu não tenho certeza se isso vai acontecer ou não. Só quero que aconteça e torço para acontecer. Logo eu tenho esperança. Eles não. A esperança no contexto bíblico aqui dizia que eles deveriam aguardar juntos algo que já estava prestes a acontecer. Aconteceria. Glória a Deus. Acontecerá. Cristo virá buscar você que me assiste aí e a mim. Nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Então essa é a nossa certeza. Essa é a nossa bendita esperança. Então isso deveria unir ambos. Isso que é maravilhoso, olhar para o que ia acontecer e não para as circunstâncias ruins que estavam naquele tempo acontecendo. Esse é o foco, esse é o ponto, tá? Portanto, devemos aguardá-la com fé, paciência e em unidade. Isso é maravilhoso. É o que Paulo queria tensionar ali, tá? Que eles deveriam se unir pela esperança. E esperança é o que aí no texto, professor? A certeza de que Cristo, o mesmo Cristo que os resgatara, os redimira, os justificara, os inserira na família de Deus por adoção, viria para buscá-los. Esse é o ponto, essa é a esperança. Continuando aqui, nós temos o terceiro e último tópico, consequências da unidade da igreja. E aí, professor, é uma questão mais prática. Aqui a pergunta é, vale a pena realmente nos unirmos? Ou seria melhor passarmos o resto da vida debatendo, discutindo questões teológicas, alguns se achando superior, só porque tem uma faculdade teológica, só porque estudou, se gabaritou, só porque tem um doutorado, mestrado, TDD, ODT, não sei o que lá, mas tanto título, tanto TTT, tanta sigla, só porque possui muitas siglas, é melhor, é superior a alguém. Não estou falando isso com dom de desdém, né, irmão? Porque eu também amo estudar a palavra e quem dera tivesse condições para fazer doutorados, mestrados, eu só não tenho condições financeiras para tal, mas apareceu uma bolsa aí, hora deu que hoje tem bolsa para tudo, né? Apareceu uma bolsa teologia aí, bolsa doutorado teológico, tô aí, hein? Meu nome se bota bolsa mestrado teológico, tô aí, hein? Só chamar que eu tô firme, pronto. Quem dera, alguém pudesse patrocinar algo desse nível, eu poderia estar trazendo até algo de uma maior excelência aqui, mas no momento eu estou focado, sim, com toda o parco conhecimento que tem e ajudar você como eu posso. E é claro, cuidar da minha vida, meu ministério, principalmente a minha família. Né? Então, minha renda é para cuidar da minha família. Fechando aqui, então, nós vemos o terceiro e último tópico, que fala o seguinte. Resumindo, quais são as consequências de viver a unidade? O que a gente vai ganhar com isso? Vamos ver? Glória a Deus, o que o reino vai ganhar com isso. Saúde espiritual, no nosso caso. A saúde espiritual da igreja está relacionada à unidade. Uma igreja dividida é uma comunidade enferma, que não pode impactar o mundo de maneira eficaz. Cada um deve, em primeiro lugar, cuidar de si mesmo, sem julgamentos ou preconceitos dirigidos ao próximo. Cada um deve perseguir esse alvo com determinação, como alguém que prestará contas a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo exortou os crentes à prática da empatia, da concordância e do acolhimento. Vamos lá, gente. Saúde espiritual. Por que nós devemos entender esse processo aqui da unidade? Porque a unidade traz saúde. Reino dividido não subsiste, é bíblico. Ou seja, onde há pessoas se degladiando, discutindo por questões, eu diria, desnecessárias, secundárias, é a palavra muito usada para essa questão aí, que não levarão a nada. Então tem pessoas que às vezes passam tempo discutindo, um fala uma coisa, um pensa outra, um acha assim, e com isso vão só se afastando. A pergunta é, como
o mundo olha para isso. Como as pessoas que não abraçaram ainda a fé em Cristo olham para isso. Ué, falando grosso modo aqui, grosso modo. Ah, os crentes estão aí brigando, os crentes estão aí discutindo, os crentes que era para estar unidos, que era para estar junto, que diz que é de Cristo, que é de Deus, estão aí brigando, então eu não quero ser crente, não. Se for para ser crente igual esse povo que anda se matando aí, não é para mim, não. Então, a unidade, ela traz essa questão da saúde. Unirmos como igreja nos manterá bem, nós estaremos bons, bem e aptos para cuidarmos uns dos outros, que é o ponto importante, tá? Esse aqui é interessante. Então, cada um deve prosseguir aí, buscar o quê? Embora a gente seja uma comunidade onde a gente ajuda o irmão a carregar o fardo, mas cada um de nós há de prestar contas para os nossos atos, né? A gente lê Gálatas lá, está muito claro quanto a isso. Até quem fica em dúvida, porque tem hora que Paulo fala que a gente deve carregar o fardo um dos outros. Mas também o mesmo Paulo diz também na mesma carta que a gente vai prestar conta de nossas obras de maneira individual. É isso aí. Então, como cristãos, auxiliando os nossos irmãos, ajudando a carregar a carga. Mas como indivíduos também, de maneira espiritual, entendendo que nós iremos prestar conta de todos os nossos atos, pensamentos diante de Deus. Esse é o ponto. Então, está aqui. Por isso o apóstolo Paulo exortou os crentes à prática da empatia, da concordância e o acolhimento. Por quê? Porque quanto mais essa igreja se unisse, mais saudável, mais salutar seria lá a vida deles diante consigo mesmo e diante da sociedade. Esse é o ponto, tá? Vamos lá. E o que mais que essa saúde mental pode ajudar? A saúde espiritual, melhor dizendo. O que mais que essa saúde espiritual pode trazer para nós de bem aí? Vamos ver? A gente já fecha a lição dizendo, o último subtópico, alcance evangelístico. Venhamos. Paulo escreve a carta aos Romanos como um porta-voz do propósito de Deus de alcançar a humanidade inteira. Os mistérios da salvação pela fé não poderiam ficar restritos ao ambiente judaico, mas alcançariam também as pessoas do mundo inteiro, tornando a salvação um bem universal. Glória a Deus, que maravilha! Para que todos os povos e línguas glorifiquem a Deus por seu amor e misericórdia. Com essa finalidade, Paulo foi enviado aos gentios e a Roma, e nessa cidade ele procura persuadir a comunidade cristã romana a unir-se a ele em uma missão corporativa para evangelizar a Espanha. Seus argumentos teológicos identificam a mensagem que eles proclamariam como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que maravilha. Suas admoestações éticas revelam como o evangelho deveria ser vivido de forma a garantir o sucesso dessa missão. Professor aí da EBD, concluindo já, caminhando aqui para ler a conclusão já e fechar nossa aula. De tudo que nós vimos aqui é um resumo onde você pode aplicar questões interessantes. Ainda que você vá fazê-lo na conclusão, é claro, mas aqui você já pode antecipar um pouco daquilo que vai ser visto na conclusão. Você pode dividir a conclusão em duas partes. Primeira parte, explicando o subtópico 3.2 e, é claro, concluindo de maneira eficaz a lição. Primeiro ponto aqui, gente. Tudo que foi dito, o que Paulo tensionava, aqui você passa a entender o que Paulo pensava, tensionava, queria, desejava. É mostrar a esses irmãos que quanto mais houvessem essas divisões, quanto mais eles permanecessem nesses impasses doutrinários e teológicos e ligados até mesmo ao estilo de vida deles, tá? Acarretaria no fato de que eles se separariam cada dia mais, aquilo estava só separando eles cada dia mais, e que, por fim, isso dificultaria o alcance evangelístico, isso atrapalharia com que esses irmãos pudessem dar frutos. Isso que é interessante. Com essa separação, não haveria possibilidade alguma de dar frutos. E, ainda que tentassem fazê-lo, esses frutos já viriam danificados. Por quê? Porque o irmão forte na fé ganharia alguém para Jesus e empurraria o pensamento dele, a visão dele. Ó, você tem que aceitar Jesus, mas com a minha visão, forte na fé. O dito fraco na fé até ganharia alguém para Jesus, com toda a sua debilidade e fraqueza, quanto a dúvidas, mas ainda assim, ele implantaria não só a fé em Cristo, mas ele implantaria a dúvida dele na mente de outrem. Então, quem não tem dúvida, esclarece, mas às vezes acaba fazendo com que a pessoa pense como ele. Com somente a visão do forte, a visão dele é a certa, é a correta. E quem pensa diferente é errado e deve ser desprezado. Por outro lado, o fraco na fé talvez colocaria na mente, eu penso assim, né, na mente do outro, de que ele, você pode aceitar Jesus, mas não é só isso não, hein? Aceitar Jesus, mas foge de comer carne, hein? Aceitar Jesus, mas cuidado, hein? Guarda o sábado, hein? Ou seja, a pessoa já aceitaria Jesus por uma pregação do fraco, sendo evangelizado pelo fraco, mas já com a debilidade vinha junto
para essa pessoa. Então, quanto mais eles se unissem ao redor, em prol e debaixo do senhorio de Cristo, unidos na esperança de que Cristo, nosso Senhor, irá voltar para nos buscar, unidos na visão de que isso seria bom e saudável para eles, eles entenderiam o seguinte, tá? Que eles, como igreja saudável espiritualmente, gerariam mais pessoas como igreja saudável espiritualmente. Aquilo que estava bom, ele ia se estender como bom. E o que estava ruim poderia não só cessar, como também, né, atrapalhar o crescimento daqueles que precisariam alcançar a fé. Então Paulo tensionava, passar dali. Paulo, você lê na carta, você vê que Paulo queria ir lá para a Espanha. Então Paulo primeiro passou ali, queria passar, melhor dizendo, ali, por isso ele escreve que queria estar com eles, estando com eles, ajudá-los, auxiliá-los, aprender também com eles, levaram ali algum dom, ou seja, acrescentar algo à fé deles. E depois disso feito, depois de tudo isso, Paulo iria para a Espanha, mas como é que as questões, como é que o evangelho chegaria? Chegaria de maneira estranha e complicada na Espanha. Então é isso que Paulo tensiona, é isso que Paulo quer fazer. Então, você, professor, pode finalizar a lição, pode finalizar esse processo aí, dividindo a conclusão. Passei uma parte da que seria a conclusão, já explicando aqui no Alcance Evangelístico, e agora eu vou para a conclusão de maneira mais plena, acabando aí com isso a nossa aula e lendo. As causas de discórdias entre irmãos na igreja precisam ser resolvidas. O dever de todo crente sadio, ao perceber que alguém não vive de acordo com a orientação da palavra de Deus, é o quê? É orar. Na consciência de cada um, deve imperar o fato de que apenas Deus pode julgar. Ele o faz de forma justa e perfeita. Glória a Deus e aleluia. A gente está aí, né? Mais uma lição, a gente concluindo aí. Entendendo o quê? Olha que questão interessante, olha que questão atual, olha que questão importante. Forte na fé, fraco na fé, como lidar, como agir, o que fazer, como proceder numa situação como essa aí, o que fazer mediante a isso? É entender o seguinte, você que se considera forte, você que não tem dúvida quanto a algumas questões bíblicas, você que já recebeu o aprendizado aí, ok? Não despreze quem não tem ainda, ajude essa pessoa, abrace essa pessoa, esteja com essa pessoa, oriente essa pessoa, assista essa pessoa. Você que de repente tem dúvidas, por que passar toda uma vida com essas dúvidas? Leve essas dúvidas a Deus, leve essas dúvidas a Cristo, logo também. Pergunte a esses irmãos, pessoas mais orientadas, a pessoas gabaritadas na sua igreja. Talvez você ficou até hoje, ao longo da sua vida, você está talvez até agora pensando que uma coisa é pecado, quando na verdade nunca foi. Então, não passe a vida criticando, e claro, como disse Paulo, julgando aquele que o faz. Tente entender por que essa pessoa está fazendo. Talvez você encontrará a resposta que essa pessoa encontrou, a luz do fim do túnel que essa pessoa encontrou. Isso que eu deixo aqui para nós, dentro dessa lição, que nós entendamos isso, vivamos isso, glória seja dada ao Todo-Poderoso Deus de Israel. Está aí, né? Mais uma lição abençoada, mais um tema glorioso aí, onde aprendemos com o Senhor. Aqui, mais uma vez, o meu contato, né? Agradeço a todos vocês. 27, porque falo do Estado do Espírito Santo, 99930-8767. Aí é o nosso WhatsApp, é o nosso telefone, é o nosso contato, para que você venha aí estar falando conosco, quer seja uma EBD, aula de EBD, a gente ministra também aula de EBD, você está vendo aqui, a gente faz CAPEDs, né? A gente cursos de preparação, treinamento de professores de EBD, palestras, homens, mulheres, aí a gente tá, minha esposa palestra para mulheres, e jovens, adolescentes, a gente está aqui para trabalhar, irmãos. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Desejando contactar-nos para estar aí pregando também, a gente está apto aí diante de Deus, aí a qualquer lugar. Tá? Caso queiram conhecer, saber a igreja que eu pertenço, o nome do meu pastor, presidente, o nome do ministério que eu sou, a igreja que eu reúno, porque eu não estou aqui à toa, eu não caí de paraquedas no YouTube, tá? Sou um cristão como você, pertenço a uma denominação, pertenço a uma igreja e ando tudo nos conformes. A gente sai com carta, sai tudo certinho. É só entrar em contato, você vai ver que o negócio está aí, em nome de Jesus, para a gente poder fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até a próxima aula, querendo o Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.